Olá, meu nome é Tássia, eu sou professora de língua portuguesa e na nossa aula de hoje nós vamos ver os sinais de pontuação e o emprego dos sinais de pontuação. O que você sabe ou lembra sobre pontuação? Qual a finalidade dos sinais de pontuação? Os sinais de pontuação são recursos típicos da língua escrita porque esta não dispõe do ritmo e da melodia da língua falada. É, pois, a pontuação um meio de representar na escrita as pausas e entonações da fala. Serão estudados a seguir os sinais mais comuns, que dão à escrita mais clareza e simplicidade. Então, nós usamos o sinal de pontuação para reproduzir na escrita a entonação e o ritmo que nós damos na língua falada. Quais são os sinais de pontuação mais comuns? São eles: ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, aspas, parênteses e travessão. Como utilizar o ponto final? O ponto final representa a pausa máxima da voz, então quando eu quero encerrar, eu uso o ponto final. O ponto final ele pode ser usado de duas maneiras. No final das frases declarativas, o que são as frases declarativas? São que declara algo sobre alguém ou alguma coisa. E nas frases imperativas, que são aquelas frases que expressam pedido, ordem, conselho. Então eu tenho como exemplo, ela saiu ontem à noite. Ela saiu ontem à noite é uma frase declarativa. Eu estou declarando algo sobre ela. Ponto final. Acabei minha frase, encerrei minha fala, encerrei minha frase, ponto final. E ele também é usado nas abreviações, como professor, eu boto só prof, ponto. Doutor, só o dr, ponto final. Aí nós temos um mapa sobre como usar o sinal de ponto final. Então nós usamos o ponto final no final das frases declarativas ou imperativas. No exemplo, nós estamos em casa, declarei alguma coisa, ponto final. Nas abreviações, o Dr. Carlos não veio. Dois pontos, um ponto final depois do doutor e outro no final da frase declarativa. Como utilizar o ponto de interrogação? O ponto de interrogação ele é usado ao final das frases interrogativas. É quando eu pergunto algo sobre alguém ou eu pergunto alguma coisa a alguém. Exemplo, quem ficou em último lugar no jogo? Então eu fiz uma pergunta sobre algo a alguém. Quem ficou em último lugar no jogo? Então, ponto de interrogação porque eu fiz uma pergunta. Acrescentamos ao mapa o ponto de interrogação. Então vejam, eu tenho o ponto final, que eu uso no final de frases declarativas e imperativas, e nas abreviações. E agora eu tenho mais um, o ponto de interrogação, que eu uso ao final das frases interrogativas, como no exemplo. Quem te contou isso? Interrogação, porque foi uma pergunta.